Bueno, muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores de la apertura y vamos a dar continuidad entonces con el siguiente momento, que es el momento de la disertación especial. Esta disertación especial es Empoderamiento económico de la mujer y jóvenes en América Latina. Antes de dar inicio a la disertación especial, vamos a dar lectura a la nota que nos llegó de la señora ministra de Relaciones Exteriores y Culto, dirigida a la señora presidenta de FEPESNA, Laura Velázquez. Tengo el agrado de dirigirme a usted para agradecerle la invitación que me hiciera llegar para participar en la jornada sobre empoderamiento económico de la mujer y jóvenes en América Latina, acciones estratégicas y compromiso político-empresarial, organizado por FEPESNA. Lamentablemente, razones de agenda me impiden estar presente en tan valioso encuentro. Como usted sabe, nuestro país participa activamente en las instancias internacionales y regionales en pos del avance de la equidad de género y estamos más que dispuestos e interesados en reforzar los vínculos con las organizaciones y agencias que trabajan por este objetivo. Es por ello que este espacio de diálogo sobre esta temática en nuestro país contribuye a promover en el ámbito de la agenda pública nacional una mayor concientización y visibilización de la importancia de la participación de las mujeres y jóvenes en el mundo de los negocios. En tal sentido, le auguro una exitosa jornada de trabajo y un fructífero intercambio de ideas. Damos entonces lugar a la disertación especial que va a estar a cargo de Luisa Carvalho, directora regional de Naciones Unidas Mujeres para las Américas y el Caribe. Anteriormente fue coordinadora residente de Naciones Unidas en Filipinas y Costa Rica. Se desempeñó como representante residente adjunta de PNUD en Venezuela del año 2005 al 2008, como coordinadora de la Unidad de Políticas Sectoriales del 2002 al 2005 y oficial de programas PNUD en Brasil. Posee un doctorado en Sociología por la Universidad de Essex, Reino Unido, y una maestría en Planificación y Desarrollo Social de la London School of Economics and Political Science del Reino Unido. Y será moderadora la licenciada Carla Carrizo, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires del bloque Cambiemos. Su labor legislativa se especializa en el funcionamiento interno del Congreso, en la regulación de las actividades de las instituciones de representación política y ha impulsado las reglas de paridad en los ámbitos de representación política y en asociaciones civiles como cooperativas y mutuales. Es licenciada en Ciencia Política e integra desde la Unión Cívica Radical el interbloque Cambiemos. Invitamos entonces a las señoras adelante al living. Les queremos recordar a las asistentes, a nuestros participantes, que pueden acercar sus preguntas, las inquietudes o lo que sea de interés a las señoritas azafatas para que ellas puedan acercárselas al panel y así poder ser respondidas. Muchas gracias. Bueno, primero la verdad agradecer a Laura FEPESNA, a Laura Velázquez de FEPESNA. Es la cotidianidad que compartimos que nos da esa fluidez y esa confusión. No, agradecerle básicamente porque hoy estamos aquí y estamos compartiendo este espacio de aprendizaje por la vehemencia, la obstinación y la alegre y eficiente coordinación colectiva de Laura para estos temas. Porque el tema de la equidad de género en las tres dimensiones, política, económica y social, no es una historia personal, es un desafío colectivo. De modo que Laura, y justo se nos fue uno de nuestros integrantes del Consejo Académico de FEPESNA, el juez Bonadío, que en nuestra última reunión de consejo le dijimos, nos van a ver crecer. Y la verdad que ellos también nos apoyaron para que hoy podamos tener este espacio de proyección, de aprendizaje de estrategias, porque uno aprende imitando, y ubicar un poquito a la Argentina en el desafío también de Latinoamérica.
Así que también un gran agradecimiento a los integrantes varones de nuestro consejo académico y asesoramiento de FEPESNA. La verdad, un enorme honor compartir, hacer de moderadora con Luisa Carvalho. Yo quería decir que es importante este panel y es importante saber con quién compartimos, porque detrás de los nombres no solamente hay un currículum, hay una trayectoria, y es el caso de Luisa. ¿Y qué es una trayectoria? No es solamente saber a dónde uno llega, sino de dónde uno parte. Y realmente hay veces que tenemos mucha formación académica, pero esa formación académica, cuando no está acompañada del aprendizaje del territorio, del aprendizaje de la implementación de la política y del aprendizaje del difícil, tedioso, pero constructivo, construcción del consenso para lograr minimizar las desigualdades estructurales que nos atraviesan, entonces toda la sabiduría académica muchas veces hace que las leyes no se transformen en políticas y las políticas no se transformen en derecho. A estos temas no solo hay que pensarlos, también hay que sentirlos. Así que muchísimas gracias, Luisa, porque estamos frente a una representante regional que piensa y siente la desigualdad de género en las tres dimensiones que las padecemos. También compartir con ustedes que este evento va a ser declarado de interés en el Congreso Nacional. Probablemente hoy lo tratemos en la sesión especial, porque este es otro aprendizaje que tenemos, y es que si bien desde el sistema político en Argentina y en Latinoamérica estamos muy bien con las cuotas de género, hemos logrado ingresar y transitar y protagonizar el equilibrio de la representación política en términos de género, lo cierto es que la equidad política entre hombres y mujeres en el ámbito de las escenas legislativas es una conquista media, diríamos, es una equidad elitista, porque la mayoría de las legisladoras nacionales venimos de clase media y clase alta. De modo que el verdadero desafío es la equidad económica y la equidad social. ¿Por qué? Porque creemos que no solamente es la conquista de la equidad entre géneros, hombres, mujeres, sino disminuir la tremenda asimetría que existe entre las propias mujeres en Argentina, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Ese es el desafío colectivo que tenemos desde el ámbito político, con lo cual no lo vamos a lograr si no logramos conquistar los verdaderos poderes que generan la posibilidad de equiparar esas brechas, que es el poder económico y el poder social. Así que te escuchamos con muchísimo placer para poder aprender. Gracias por compartir con nosotras, Luisa. Sí. Muchísimas gracias, muy buenos días, muchas gracias, diputada. Un placer y un lujo contar con una moderadora de este nivel, de la diputada que ya nos presentó aspectos de una reflexión que creo que vamos adelantando reflexiones y conclusiones que vamos a llegar hasta al final del día. Pero quisiera empezar más que todo agradeciendo muchísimo la invitación. Venir a Argentina es siempre un placer para todos latinoamericanos y caribeños, pero para nosotros tiene una connotación muy especial. Estamos en el proceso de abertura de la oficina de ONU Mujeres en Argentina en este momento. Entonces, es un misto de un placer, de una conquista, un sentimiento de conquista y también de unión y alianza. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Laura, quisiera agradecerte personalmente por todo este esfuerzo, agradecer también al presidente de la Bolsa y también al director representante de la CAF. CAF ha sido una gran socia en impulsar los temas de género en la región, una determinación de generar un fondo de apoyo a ONU Mujeres y estamos avanzando en varios países com vários projetos e iniciativas, pero o CAF não parou aí, decidiu tomar o tema e transversalizar dentro da instituição. Então, muito breve, vamos estar também fazendo parte de um esforço de CAF de sistematizar esses 2 anos de transformação e de engenderamento da instituição de CAF.
Pero também quero agradecer muitíssimo a los deputados presentes, a los senhores e senhoras aqui conosco, as organizações de empresárias de Argentina e da região, que já tive a oportunidade de conhecer. Também saludo muito especial à ministra Maria Luísa Martino, com quem estamos avançando em todo o processo. Também a Helena Estrada, com quem estamos articulando no Ministério para a chegada de ONU Mulheres na região. A los colegas queridos de Nações Unidas e queridas de Nações Unidas que estamos aqui hoje, e a mídia e todos os colegas. Nós quisermos começar nosso discurso, nosso aporte, expressando compromisso de ONU Mulheres, que é fruto de vários estudos que hemos hecho nos últimos 2 anos, quando percebendo o que passava em América Latina, muitas graças, la desaceleración económica y el estado y las amenazas y los retornos a los niveles de pobreza que llevamos tanto a salir. Nosotros entonces nos dedicamos mucho a hacer varios estudios solos y en cooperación también, algunos con PNUD, con CEPAL, y avançamos em várias conclusões e fundamentalmente 3 compromissos muito fortes de ONU Mulheres. Um é manter os logros econômicos das mulheres, ou seja, trabalhar, generar espaço de debates, contribuir, avançar com programas na área de suporte para manter os logros que se chegou nesses últimos 20 anos. Depois, superar as dificuldades, porque os logros foram incompletos. Então, há que superar estas dificuldades. Se me permite, pediria que fuera já ao slide 2. Perdão, estou olhando aqui. Depois, também, em último, promover o empoderamento econômico de todas as mulheres, especialmente aquelas que correm o perigo de quedar rezagadas. E vou falar pouquinho mais disso mais ao meio da apresentação, porque também estamos generando bloques de discurso e de conhecimento sobre quem são estas mulheres, não? Então, manter o logro, que a América Latina e Caribe, aunque é diversa, ha hecho avanço considerável nesses 20 anos, últimos anos, e temos que manter. Estudo do Banco Mundial evidencia que, se miramos o que foram a redução da pobreza e da desigualdade nos últimos, até 2014, percebemos, o banco revela uma coisa muito interessante, revela que 1/3 desta redução foi devido a programas sociais que a região adotou de uma forma muito intensa. Vários governos adotaram os programas de transferência de renda, o aumento da melhoria do poder aquisitivo do salário mínimo. Vários países da região adotaram vários programas, as pensões não tributárias, não contributivas. Vários países avançaram nisto. Pero isto reduziu em 1/3, de acordo com estes estudos. O outro 1/3 se atribui à participação econômica masculina, à participação, melhoria de los ingressos, ampliação de oportunidades masculina. 1/3. E 1/3 à participação da mulher. Então, é impressionante chegar a esta conclusão que o estudo traz, porque se vemos que a mulher está colocada em la cadena de trabalho, em los setores produtivos, de uma maneira muito mais diferenciada que o homem, recebe sueldo muito mais diferenciado. Há que buscar outras explicações, e há 2, fundamentalmente. Foi a região que mais incorporou mulheres em esses últimos 20 anos, comparativamente, em termos absoluto e proporcional ao resto de todas as regiões do mundo. E o salário mínimo, de verdade, foi fator que atuou de forma muito favorável para que as mulheres que, desafortunadamente, estão muito concentradas em los níveis de ganância de salário mínimo, pudieran ter seu poder aquisitivo, seu poder de compra melhorado. Então, é muito interessante pensar que houve logros, a mulher participou, houve sombras também neste processo, vamos chegar a elas, mas o importante é manter o que logramos. Superar as dificuldades. Temos que continuar enfrentando limitações,
que tienen origen en desigualdades históricamente enraizadas en nuestras sociedades, en las normas, las discriminaciones sociales, los sesgos de género, de las políticas macroeconómicas, fiscales, comerciales. Las mujeres continúan subsidiando la economía de mercado mediante el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, dedicando 1/3 de su carga total de trabajo ao mercado e 2/3 ao trabalho não remunerado, mientras que a los hombres registran la ecuación inversa. Pero se tú observas una jornada de trabajo remunerada a não remunerada, vamos poner aí uma jornada de trabalho de umas 12, 15 horas em alguns países, mientras que a jornada de trabalho masculina termina sendo muito mais reduzida. Então, não vale só dizer 2/3, 1/3, de verdade, também, isso é relativo a volume de horas de trabalho durante o dia, durante a semana. O terceiro aspecto é a participação laboral sigue sendo desigual. Mencionou anteriormente, 53% das mulheres estão insertas no mercado de trabalho, comparado com 80% dos homens, e apesar de los avanços, as mulheres seguem mantendo uma brecha salarial, que em promédio, na região, é considerada de 19%, mas se miramos que isso estamos falando só de ocupações formais, de verdade, o promédio, a média é muito mais ampla a brecha é muito mais ampla que 19% em promédio. Además de esto, a qualidade do emprego que as mulheres ascendem sigue sendo deficiente. Quase 60% da força laboral feminina se ubica na economia informal, persistem as diferenças de ingresso. E, desafortunadamente, as niñas todavia seguem tendo sua primeira socialização ao mundo de trabalho através do trabalho doméstico. Essa é uma realidade que nossa região todavia enfrenta. Quase 90% das pessoas que realizam trabalho doméstico remunerado na região são mulheres. Isso corresponde a mais ou menos 17 a 20 milhões de trabalhadoras de nossa região. E são migrantes e normalmente têm interseccionamento de vários aspectos. São migrantes, negros, afrodescendentes, indígenas. São várias desigualdades que se acumulam na mesma trabalhadora. Também, apesar da diminuição da pobreza, a contribuição da participação ao trabalho, percebemos também que, estamos em slide 8, percebemos também que houve uma feminização drástica da pobreza na região. Então, vimos isto pouco que a deputada comentou, distanciamento entre as mulheres na região. Houve grande número de mulheres que se empobreceram neste período e estamos falando de mulheres entre 20 e 59 anos. Também, como dije, a intersecção de vários fatores como idade, pobreza, etnia, região de onde vem, migração, isso faz com que as mulheres tenham no perfil das mulheres trabalhadoras perfil muito mais discriminado e de vulnerabilidades. Não há igualdade de gênero sem inversão e a incorporação da perspectiva de gênero na formulação e aplicação de todas as políticas financeiras e econômicas é fundamental. E é isto que estamos com muita expectativa de poder ver neste momento onde se discute muitíssimo sobre os objetivos do milênio, do desenvolvimento sustentável e esta nova etapa de compromissos de América Latina e do mundo para generar um novo desenvolvimento econômico e inclusivo para todos. Pero temos alguns dados que nos impressionam muitíssimo, o que é o hecho de que 2% da ajuda bilateral internacional de los países da OCDE são destinados à questão de gênero, 2%. E 76% desta ajuda não responde aos obstáculos específicos que as mulheres têm que enfrentar. Também a UID, que é uma associação para os direitos, a Associação para os Direitos da Mulher em Desenvolvimento, aponta também que solo em toda a trajetória das organizações de mulheres na região, solo 28% destas organizações receberam financiamento público para prestar serviço e para promover a igualdade entre as mulheres.
Todos esses desafios, sem dúvida, não devem inibir-nos em la aspiração que nos convoca aqui, que é promover o empoderamento econômico de todas as mulheres, sem deixar nadie atrás, como nos orienta a nova meta, os novos 15 anos de desenvolvimento adelante de nós. Por isso, estamos em busca do empoderamento econômico das mulheres e buscando um esforço para alcançar a igualdade de gênero e o mais possível, e vários atores são extremamente importantes. E se vamos ao slide 11, podemos ver que o que dizia Laura, é fundamental. O empoderamento econômico da mulher é um bom negócio. Não só é ético, não só é justo, mas é um bom negócio e implica em vantagens para todos, em el mundo econômico e no mundo político também. Eu várias vezes he encontrado com presidentes de assembleia de alguns países, e eles dizem uma coisa muito interessante. Eles dizem: sabe, diretora, eu me preocupo muito em promocionar as mulheres. E por quê? Porque depois que ganham, se organizam e começam a defender uma plataforma. E eu digo: verdade? E que tem nesta plataforma, presidentes? Muitas coisas voltadas à política de educação, políticas de saúde, e agora meio ambiente. Agora estão preocupados com meio ambiente, água. E eu digo: pero, presidente, esta é a plataforma que todos queremos, e estamos em isto juntos. Então, o que observamos é que os estudos demonstram que as mulheres têm uma vocação, e enquanto são eleitas como representantes do povo, têm uma vocação a vincular-se a agendas que são muito mais agendas de bienes públicos, muito mais de bem-estar e muito mais suprapartidários, e que movem de verdade o que são as inversões mais sustentáveis e as inversões de maior impacto em los países em termos de desenvolvimento sustentável. Pero o empoderamento econômico da mulher não é solo um empoderamento que nos deve trazer orgulho, porque as mulheres estão movendo, se estão tornando representantes, se estão tornando. É também um empoderamento econômico que nos deve chamar a atenção, porque somos distintas. Então, temos que dedicar-nos um pouco mais a esta distinção. Então, quisiera mover-me um pouco já para o slide, um minuto, que estou tratando de organizar-me aqui nos slides para ir diretamente al 13, onde revelamos porque é importante invertir em las mulheres, não? Então, aqui está claramente denotado que a inversão em la educação de las mulheres tem um impacto direto em la qualidade de vida, em la qualidade da economia de um país. Por exemplo, podemos ver que 50% do crescimento econômico de los países da OCDE durante os últimos 50 anos, del qual mais da metade se deve a que as niñas tiveram acesso igual a níveis superiores de educação e ao logro de uma maior igualdade em la quantidade de anos de formação entre homens e mulheres. Existem estimações que mostram que em países de ingressos baixos, ampliar a matriculação e levar estas niñas a níveis mais formais de educação terciária, e também ter acesso a níveis de educação de áreas de profissões que são netamente consideradas masculinas, impactam diretamente, fortemente na economia, e isto generaria também um impacto no PIB, e estes cálculos estão sendo cada vez mais, o Banco Interamericano, o Banco Mundial, se estão dedicando a ver que custo é esse de não incluir a mulher, que estão perdendo os países, por sua vez também, que ganhariam os países de esta inclusão. O informe da Organização Mundial de Saúde também revela que para cada $1 gastado em 74 países mais afetados por enfermidades, a sociedade ganharia 9 em forma de benefícios econômicos e sociais, devido a uma menor morbidade e mortalidade em 2035. Mas que isto, as inversões adicionais em planificação familiar poderiam conduzir a uma redução estimada de 53% em diminuição de 53% em mortes infantis e 47% em mortes maternas, devido a uma inversão muito insignificante de $1 a $9.
E sabemos recentemente que para evitar a morte materna, que muitas vezes vem de uma série de embaraços sem espaçamento entre um e outro, basta que tenha acesso a uma visita a um médico, que tenha um parto assistido, não necessariamente por um médico, e tenha acesso a uma injeção que pueda controlar a hemorragia. Então, estes são custos mínimos que, se distribuído em um país, se pode controlar, diminuir significativamente a morte materna. Em América Latina e Caribe, o acesso a métodos anticonceptivos vai em aumento, mas o número de embaraços não planeados alcança quase 60%, 56% em nossa região. E aunque a mortalidade materna ha descendido de maneira importante, 13 países de nossa região aún apresentam taxas elevadas. É uma situação que empeora para as mulheres indígenas, afrodescendentes, em meu país, por exemplo. Mas o mais que nos preocupa é que a região registra a segunda taxa mais alta de embaraços adolescentes do mundo, depois de África. A África é o primeiro e nós somos o segundo país, com 20% de nascimentos vivos de madres adolescentes, o que é surpreendente em um contexto de descenso das taxas totales de fertilidade. Então, o que estamos vendo é que, em geral, se estão barrando as taxas, mas se estão aumentando as taxas de fertilidade, onde existem e são altas, estão em las adolescentes de 15, algumas vezes, muitas vezes menos, a 19 anos. E os países que não têm um serviço, não têm políticas de atenção, se apresenta muito mais aún. Também observamos que as mulheres que são involucradas em vida pública, os países que têm mulheres involucradas em vida pública, têm um perfil muito melhor, respondem muito melhor em termos de políticas, de perfil de legislação e também de implementação de efetividade, de igualdade, de uma igualdade mais efetiva. Slide 15, por favor. Nós recentemente elaboramos um uniforme que é um pouco uma tentativa de mostrar essa necessidade de vermos várias situações, verdade? E neste informe identificamos 3 situações. Hablamos demasiado de teto de cristal, mas estamos falando de todas as mulheres no mundo. Então, esta é nossa pergunta, porque muitas vezes teto de cristal é uma prerrogativa nossa, não? De todo este auditório. Como estão as outras mulheres? Provavelmente lidam com teto de cristal também em seu espaço, como nós lidamos com alguns dos aspectos que vamos ver em las duas outras categorias. Mas este que foi um intento de mapear como estamos. E nessa situação de crise e diminuição de inversão, de ajustes fiscais, como podemos chegar e quais são as mulheres que têm níveis maiores de vulnerabilidade. Então, chegamos a esta definição de que em um extremo estão as mulheres em los chamados pisos pegajosos, aquelas que enfrentam os maiores obstáculos para o empoderamento econômico. Se tratam de mulheres que possuem os níveis mais baixos de educação e ingressos. Sua participação laboral é intermitente, muitas vezes é informal, é limitada, apresenta uma enorme brecha com os homens deste mesmo grupo econômico. Tem uma altíssima fertilidade, vem muito mais jovem, tem filhos em uma idade muito mais temprana e alto nível de involucramento em trabalho doméstico, atividades informais e uma alta dedicação de suas horas ao trabalho não remunerado. Em el outro extremo estamos nós outras, que são as que têm educação terciária, ingressos familiares, somos menos afetadas por la crise econômica, pero estamos chocando com os tetos de cristal, que limita nosso crescimento e o acesso a espaços e postos de toma de decisão. Aunque tenhamos uma trajetória mais positiva do que as demais mulheres, também nos movemos em contexto de alta discriminação laboral e segregação ocupacional, que se manifestam em persistentes brechas salariais, al igual que as mulheres do outro nível, e uma maior carga de trabalho. E também temos uma maior carga de trabalho que os homens, pero que é bastante mais pequena
pequena do que as outras mulheres. E ao meio estamos com as chamadas escaleras rotas, são as mulheres que estão tratando de mover-se, de subir, verdade? Que saíram de los pisos pegajosos porque têm níveis educacionais melhores, têm inversão familiares, têm uma rede familiar que les pode dar um suporte maior, têm os buffers que eles sentem quando vêm crises econômicas, mas são mulheres muitíssimo afetadas porque têm ingressos intermediários, mas têm uma grande vulnerabilidade a câmbio e a impactos econômicos e a de crises econômicas também. Então, se podem devolver facilmente a lo que chamamos de piso pegajosos. No próximo slide, vemos os dados de Argentina. Isso é pouco, seria mais ou menos quanto a Argentina está, o percentual de Argentina em esta situação de participação laboral, madres a los 19 anos, hogares monoparentales. Esse é um anexo estatístico de um estudo que hicimos, usando as últimas estatísticas disponíveis. Nós não produzimos estatísticas diretamente, apoiamos as estatísticas. Pero se nota muito interessante que se nota que as madres aos 19 anos é bastante alta em Argentina, inesperadamente alto, não? As mulheres sem ingressos próprios também esperávamos que fosse um pouco mais pequeno o número. Estamos falando de setor formal, porque não logramos captar na informalidade. E trabalho não remunerado, também estamos aí com muito pouca, como se chama, separação entre os níveis, não? Ou seja, as mulheres todas invertem muitíssimo em trabalho remunerado em Argentina, né? Que varia de 50 e algo a 35%. Estes são dados de nosso informe de progresso da situação da mulher em América Latina. Para cada país temos dados como este e muito brevemente vamos tentar aí já com nossa presença tratar de fazer uma mirada um pouco mais profunda em Argentina e sacar o informe de Argentina. Sacamos o de Brasília no ano passado, estamos sacando o de Costa Rica este ano e assim estamos indo em vários países sacando os informes que acompanham também. O slide 20 pode dizer-nos também do que são as recomendações desse informe. Então, primeiro é conter os efeitos adversos da desaceleração econômica na igualdade de gênero, criar mais e melhores empregos, transformar em trabalho em favor dos direitos das mulheres. Aqui estamos em uma situação bastante favorável, o convênio 189, que declara o trabalho doméstico, que formaliza o trabalho doméstico, o convênio da OIT, 189, é um convênio que foi aprovado em 23 países, 13 destes é de nossa região. O Uruguai foi o primeiro país de nossa região e é um convênio que tem solo 4 anos. E estamos, então, em um processo muito rápido de aprovação deste convênio e aí queremos também avançar com os países, não só na aprovação do convênio, pela implementação dos direitos, não? Avançar também com os sistemas de proteção social universal, com enfoque de gênero. Só 30% das mulheres em América Latina têm acesso a um sistema de segurança, entre 30% e 35%. E temos que pensar seriamente em como vamos construir um sistema de segurança que pueda ser sano, estável, sostenible, pero também que pueda ter espaço para prevenir que as mulheres e os homens também não envelheçam sem uma rede de proteção. Também reconhecer, fortalecer relações de família igualitárias que conheçam a diversidade dos lugares. É muito importante o trabalho com a mídia, toda esta mentalidade de que são a mentalidade feminina, a mentalidade de uma família. Hicimos um trabalho com a mídia mexicana e foi muito interessante porque vino um guionista trabalhar com nós outros e ele apresentou como que a mentalidade sobre a mulher e a família mexicana sigue a mesma desde 1920 e recuperou a história de los hitos de las películas mexicanas e de las telenovelas hoje, e isso um estudo comparado.
é impressionante, porque de verdade temos que romper alguns mitos, mas romper definitivamente. E a mídia é, sabemos, um espaço de altíssima importância em no mantenimento do status quo, no mantenimento e a preservação de mentalidades. Então, nisso temos que trabalhar fortemente. O outro aspecto é reconhecer, reduzir e redistribuir. Esses 3 R's, que me quisera muito que nós fôramos desta reunião com algum compromisso, que é reconhecer o trabalho doméstico, o trabalho não remunerado é trabalho, não? Temos que reconhecer o trabalho. Então, chega desta comparação que dizem por aí, a geração Nini. Ai, as mulheres dessa geração estão trabalhando em casa, espero que os homens também. Trabalho doméstico é trabalho. Então, temos que reconhecer. Reduzir, há várias maneiras de reduzir, e nisso contamos muitíssimo com a participação do setor privado, que tem responsabilidades, que tem que atender a suas responsabilidades e depois redistribuir. Então, a redistribuição está em la responsabilidade masculina do Estado, do setor privado, também para que podamos ter uma mulher com capacidade de permanecer no mercado laboral, de investir, fazer suas inversões e permanecer no mercado laboral. O 21, por favor. Bueno, tudo isso para chegar ao setor privado, que é o sócio fundamental. E sobre isso temos tantas informações importantes. Uma delas é a própria conclusão que chega a grande conferência das Nações Unidas sobre o financiamento para o desenvolvimento sustentável, que foi feita em África no ano passado, em 2015, onde apunta no setor privado a responsabilidade do setor privado como o ator fundamental de desenvolvimento. E não é por acaso, 90% dos empregos são generados por el setor privado. Sabemos que as inversões públicas têm nível de equilíbrio, devem ser hechas com nível de equilíbrio, não deve sacar o protagonismo do setor privado também. Então, aí são modelos econômicos de desenvolvimento que estamos chegando hoje, aprendimos de modelos, pero também chegamos à conclusão de que esse setor tem espaços que tem que ocupar mais, produzir mais, pensar mais, generar mais emprego, generar maior justiça, trabalhar mais com modelos, utilizando mais as legislações e as leis que protegem os trabalhadores. Então, há espaços de discussão e eu creio que há um espaço que está sendo convenido por el próprio setor privado e um espaço de observação, se estão observando entre si e se estão organizando entre si para responder melhor e para atender a que são essas grandes expectativas deste grande ator que chega a este momento como o ator central em la promoção da igualdade, do desenvolvimento e da defesa dos direitos também, de um mercado sano, justo, inclusivo e de modelos de desenvolvimento mais democráticos. Então, chegamos a esta conclusão, pois esses são os objetivos que o setor privado tem foco muito grande. Lá anterior, um minutico, lá só para destacar o objetivo 5, o objetivo 8, que é de crescimento econômico, e o objetivo 17, a meta 17 de desenvolvimento sustentável, que é o de las alianças, não? Onde está, é fundamental. Bom, podemos ir para o 21, só para destacar alguns princípios que hemos trabalhado e apoiado. Um deles são os princípios de empoderamento da mulher, que oferece um conjunto de orientações e práticas, o próximo, por favor, onde se vê claramente as iniciativas em cursos, a forma de atender. Então, neste temos... vou falar de forma muito resumida, que promover a igualdade de gênero da direção a mais alto nível. Podem ir passando. Tratar a todos os homens e mulheres de forma equitativa e no trabalho, respeitar e defender os direitos humanos e a não discriminação. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. Y ahí ustedes van viendo slide 26, el de salud, se divide en varios subobjetivos que tienen que llevar también todas las empresas. Levar a cabo práticas de desarrollo empresarial, cadena de suministros y mercadotecnia. El slide 29, promover a igualdade mediante iniciativas comunitárias e de cabildeo.
cabildeo e finalmente evaluar e difundir os programas realizados a favor da igualdade de gênero. Temos uma iniciativa com a Itaipu Binacional em Brasil e em Paraguai, que é para monitorear o cumprimento das empresas. É interessante pensar que em Brasil temos 200 empresas vinculadas às webs, que são signatários deste programa, e 300 empresas se inscreveram para este concurso, que é uma avaliação que os próprios empresários fazem de todos os 7 princípios e de los subitens de cada um deles, e depois proclamam os vencedores entre todas as agências. E falei na semana passada com a CEO de Schneider, que é grande, enorme na região de América do Sul, e ela dizia: não ganhamos, mas no próximo ano vou ganhar, absolutamente determinada. E eu mirando esta mulher que tem um PIB altíssimo, que está em todo o mundo, e ela dizendo: não ganhamos, porque eu tenho a responsabilidade de levar isto em toda a Schneider, e eu tinha que ganhar esse prêmio, mas já sei onde está o problema, porque agora o comitê que faz a análise também dá às empresas uma orientação de onde está a debilidade, como fazer, indica algumas boas práticas. Então, é muito bonito, porque se estabelece uma integração entre as empresas e com isso vão aprendendo entre elas mesmas. Mas a hora da competição, uau! Sim, se dão de codos e se vão e querem ganhar. Então, aí tuvimos a Schneider, com o tamanho da Schneider, dizendo que no próximo ano se comprometem com isto. Eu vou avançar muito rapidamente a ser reconhecimento enorme a vários eventos também do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que foi generado, que foi criado, que tem uma associação de mulheres dentro do Conselho que lo avança bastante bem, para o evento maravilhoso de Argentina, que é este programa RED, que empieza com um programa piloto de certificação em 2009, com a participação das empresas pertencentes a estas redes, que também é um esforço muito bonito. Tem um esforço também de Uruguai, que é qualidade com equidade de gênero, de Chile, também há em Argentina um esforço muito bonito, ela compra, que é assim, não? Que é... Como é? She trades, algo assim, não? Não, esse é o programa que reconhece o homem que está sendo bem seu trabalho, que está sendo she trades, ela compra, algo assim, que também é bastante interessante, e todos eles são elementos para aprendermos. 34, por favor. Esse é exatamente esse, Maria Luísa, o programa He4She, que é um programa que generou um impacto 10-10-10, é um programa que tem 10 presidentes, 10 CEOs de empresas muito grandes, como Unilever, Bill Gates. Então, são 10 principais CEOs que estão avançando, e 10 universidades na região. Da região estamos com a UNAM de México, e estamos na região com o presidente Tabaré Vázquez, como presidente campeão da região. Então, por aí estamos avançando, claro, tudo isso com compromissos muito claros de cambiar, de estabelecer leis. Também acaba de ser lançado o movimento Equal Pay Platform of Champions, que tem 4 países como campeões, que é a Islândia, África do Sul, Suíça e Panamá. Panamá se ofereceu porque Panamá hoje se está constituindo como um hub da aviação, da logística, de transporte, de todo o que vê, e são setores muito masculinos. E a vice-presidenta de Panamá, muito valiente, se ofereceu porque disse: tenho que cambiar, necessito de uma plataforma forte para dar-me o apoio, e se ofereceu para ser parte. Mas que todo, não gana muito, de verdade, o que hace é uma grande plataforma de trabalho e de câmbio. Depois temos eventos, iniciativas maravilhosas, como o selo de equidade desenvolvido por el PNUD, implantado em vários países, o Pacto Mundial Global, mesmo na Iniciativa Mundial de Informes. Ou seja, estamos em um momento onde, e o Empower Women, que é uma plataforma desenvolvida por ONU Mulheres, com o apoio de Canadá, é uma plataforma muito sencilla que a mulher entra e vai caminhando em várias orientações sobre leis, sobre iniciativas,
iniciativas e é uma plataforma fundamentalmente de conexão. Esse é o slide 37. Estou deixando perdida, verdade? Ah, sim, isto. E finalmente, o slide 38. É muito interessante pensar que hoje todas estas respostas estão chegando em um momento de grande discussão. Me encantou o que disse o presidente da Bolsa, dizendo que estive em um evento de três últimos eventos que estuve era sobre mulher. Eu creio que esse é um bom indicador. Não se habla de mulher só o 8 de março, não? Estamos falando em todo o tempo. Este encontro aqui, onde está sendo simbolicamente ocorrendo, tudo isso são elementos que nos indicam claramente a importância de que todas estas atividades que estão sendo realizadas, esta é uma sobre aquisições que foi desenvolvida com o Citibank, pero que os bancos de América Latina e Caribe já estão interessados em absorver, que é uma iniciativa para aquisições, para facilitar a aquisição e participação das mulheres. E, finalmente, slide 39, vimos aqui de Argentina também, o Ring the Bell, o que aconteceu aqui durante o evento do fórum, que teve uma repercussão muito grande, toda a parte de mulher, também a força de tarefas de gênero. Bueno, tudo isso nos indica que a importância de juntarmos esforços, não? Não há que estar por aí, há que generar plataformas que nos unam, que nos ajudem a avançar. A importância das mulheres não é só que vayamos, que estejamos allá, mas que transformemos o que não queremos. Eu creio que esta chega muito criteriosa, a importância de reconhecer que o trabalho doméstico é trabalho e que a sociedade tem que reconhecer e que tem que ter soluções para isto. Se nós miramos todos os níveis de mulheres que temos, todas nós temos que lidar com isto, posponemos nossa atividade. A história de los homens e de las mulheres em Nações Unidas é a coisa mais... Como se diz isto quando se põe? Se eriça los... ¿Sí? Porque é uma coisa impressionante. Hicieron um estudo de como chegam as mulheres a serem diretoras de país e como de ONU e como chegam os homens. E descobriram algumas coisas interessantes. Já não vou tomar muito seu tempo, só vou compartilhar isto. As mulheres entram a los 40, quando já têm seus filhos, a situação familiar cuidada, entram através de sua competência técnica, entram em las ONUs nacionais, em seus próprios países, por competência técnica, participam de seleções e vão subindo gradativamente em la carreira por seleção, por competência técnica, por como chama, por mérito. Não vou dizer que os homens não têm muito mérito, mas entram por aí. Os homens estão muito vinculados a uma carreira diplomática, a uma carreira muito vinculada com ministérios de finanças e ministério de planificação, vão principalmente, começam sua atividade em headquarters. Esses são os diretores de país, tá bem? Foram, como chama isto? Oficiais júnior, pagados por algum país, começam em Nova York ou Ginebra, e depois vão a países. Ou seja, quando chegam a país, chegam muito mais jovens, ou seja, com uma trajetória muito mais consolidada e com rede em los headquarters, tem rede. E as mulheres estão indo e enfrentando todo. Se chegam a um país, muitas vezes não tiveram uma experiência em headquarters, não têm as redes de toma de decisão, não as conhecem. E tem que, em cada situação, tem que provar seu esforço e toda sua capacidade. Isso foi um estudo feito com demografias e com biografias. Então, é um hecho comprovado. Se a ONU passa isto, verdade? Imagina a dificuldade que as mulheres têm em todos os mercados laborais. Mas também para dizer que a ONU é um mercado laboral como qualquer outro, e nós podemos dizer do teto de cristal, que difícil é quebrar um teto de cristal também, mesmo dentro da ONU. Então, é muito importante que chegamos e que hagamos as coisas de maneira diferenciada, que podamos quebrar um pouco as estruturas, compartilhar com os homens e fazer destas sociedades de la
região sociedades mais sensibles às necessidades das famílias, às necessidades das mulheres, às necessidades dos jovens e das jovens, que possam ter bom futuro adelante de si e que nós podamos seguir aproveitando de lo máximo possível, tanto de nossa vida de trabalho, pero de nossa vida maravilhosa de família, que é ter uma família, que é ter filho, quem não quer não tem, pero também que aproveite muito a vida e que tenha uma vida plena de direitos e de possibilidades. Muitíssimas graças e felicidades. ¿Tenés preguntas? Uy, vamos a ver si entendemos. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, Luisa. Nos ha dado una agenda bastante específica para Argentina. Vamos a compartir 2 preguntas. La primera sería, ¿qué indicadores considera que deberían incorporarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para entender el desarrollo desde una perspectiva de género? Leo las 2 y después. Así que, ¿cuáles serían los indicadores para poder medir el desarrollo desde una perspectiva de género? Y la segunda pregunta sería, cuando hace las aseveraciones o presentaciones en mujeres, ¿a qué edades se refieren las mujeres y en qué países? En la Argentina, la generación de 30 a 40 años está con, a ver qué dice, claro, si está como integrada al mismo ritmo que el hombre en cuanto a educación, es un poco larga, de sus hijos, incluso el hombre poniendo una actitud maternal no concede o dada la generación. Bueno, en fin, el tema me parece ahí es la penalización de la maternidad de 30 a 40 en la construcción, digamos, de la equidad, y sería bueno saber y especificar a quiénes apoyar. Es bueno la igualdad y apoyar la misma, sobre todo en lugares o generaciones no logradas. Entonces, en Argentina, ¿cuál sería un poco la franja etaria más castigada en términos de, bueno, acceso a la equidad laboral, a la equidad, ¿no? Y los indicadores que deberían incorporarse para objetivos desde una perspectiva de género, Luisa. Un poco lo dijiste, pero por ahí especificar un poco la mirada argentina. Bueno, nosotros vamos a tener otras intervenciones y Nieves Rico, ahí de CEPAL viene con um contenido muito forte em indicadores, é uma aliança que trabalhamos juntos com o CEPAL também, mas é muito interessante porque o processo de estabelecimento dos indicadores agora para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foi bastante ambicioso. São muitos indicadores e a maioria deles todavia não tem a metodologia desenvolvida e nem tampouco testada. Pero lo que eu sinto que existe sim é pensamento muito homogêneo em termos de nossa região, de quais deveriam ser os indicadores mais importantes e que têm que estar reservados, assegurados. Um deles é o próprio trabalho não remunerado. Na região temos avanços muito fortes. É um indicador caro de captar, pero a metodologia já está desenvolvida, testada, aprovada, implementada em 19 países, verdade, Neves? Ao redor de 19 países, pero muitas vezes há reszago de anos entre um país e outro, o que torna muito difícil uma comparabilidade entre os países. Pero este é fundamentalmente um indicador que temos que sem dúvida tê-lo. Outro indicador que eu creio que é fundamental é a inversão em políticas que podem promocionar a participação da mulher no mercado laboral, que eu creio que são 2 coisas, e está também previsto. São legislações discriminatórias, que eu creio que é fundamental, doutora, deputada. Quais são as legislações que discriminam contra a mulher em termos de mercado laboral, em termos de família, também de seu direito, de sua autonomia, de seu empoderamento. Isso tem que, por exemplo, sabemos que na América Latina há países que têm restrição de propriedade de terras.
para mujeres. Tenemos en países, en América Latina y Caribe, que aún hay países que 12 años es edad permitida para matrimonio infantil, 12 años, con autorización de los padres, cuando son de una determinada religión. Entonces, tenemos cosas a mover muy serias aún en la región. Pero yo creo que entonces serían tres, volviendo. El trabajo no remunerado, las legislaciones discriminatorias, porque essas são fundamentais, porque movemos, como a diputada disse muito bem, movemos as leis, as políticas, e aí se hace a inversão e se hace a igualdade substantiva, aí ocorre a igualdade substantiva. E depois, eu creio que é temos que averiguar, isso não está, desafortunadamente, nos SDGs, mas é um rol nosso, das mulheres. Temos que averiguar como são tomadas as decisões macroeconômicas em nossos países. Não só em tempos de crises, mas também em tempos de bonança. Porque estamos vendo que em tempo de bonanças não crescemos e não melhoramos como deveriam. E em tempo de crise somos as primeiras a sermos afetadas. Então, temos que entender bem isto, ver como movemos. Fabiana está aí, nos acompanha muito nesta discussão, verdade, Fabiana? Isso foi uma discussão muito forte deste ano em las conclusões acordadas da ONU, que da ONU Mulheres é secretariado da Comissão de Status Jurídicos da Mulher. Isso não está necessariamente, há, claro, indicadores de pobreza, mas antes da pobreza, temos que ver como estão os modelos de desenvolvimento. Então, é muito importante que entendamos e que podamos nós mesmas monitorear isto. E estamos à la ordem, porque isso é um serviço, um trabalho que deveríamos fazer de forma conjunta. Sí, sí, yo creo que también destacar el logro de que hay cosas que ahora podemos medir y antes no. Es decir, si bien las estadísticas que tenemos y los datos siempre son inconclusos, hoy hay un lenguaje en común. Y entonces hay muchas cosas que ya no son mitos, ni siquiera intuiciones, son datos. Y eso ha sido un gran avance. Otra pregunta más que es importante, me parece, y se está empezando a trabajar, y es un tema de agenda también, y es ante la perspectiva en un futuro no muy lejano, de un cambio radical en el mundo laboral, en lo que va a tener un importante impacto en las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y demás. ¿Cree que tiene algún impacto particular sobre el mercado laboral de las mujeres o será indistinto al género? ¿No? Todo lo que son las tecnologías, etcétera, cómo eso afectaría un poco el tema de género. Y acá compartir con todos que en realidad cuando uno habla de equidad salarial, que es una agenda que estamos desarrollando las diputadas en articulación con el Ministerio de Trabajo, decir que hay sectores en donde la equidad es mucho más fácil, como son los sectores de servicio, ¿no? Educación, salud, porque ahí las negociaciones de convenios colectivos son universales. Pero justamente las empresas más modernas, como el software o demás, la desigualdad de ingreso entre mujeres es más grande. De modo que ahí tenemos algunas intuiciones que nos alertan. ¿Cuál sería la opinión con respecto a la nueva tecnología y el mercado laboral en la región y en el mundo? Esa sería la pregunta, Luisa. Não, eu creio que definitivamente em la linha do que tu estás dizendo, há impacto forte e a começar por la própria dificuldade de acesso a estas carreiras, não? Então, todo isto empieza muito antes, empieza mesmo nas escolas, em promocionar, em valorar, em não fazer distinção, em trabalhar com modelos diferenciados. Temos 2 acordos com Google e com YouTube. Participamos de grupos de discussão sobre isto e sobre gênero nestas 2 instituições. E eles dizem isto claramente. Os juegos, como eles trabalham para cambiar o perfil da heroína e como isso imediatamente conecta as ninhas, não? Em isto. Então, isso vai passar se não tomarmos muito cuidado. O que vamos generar não é só mais uma segregação, mas uma segregação também entre classes sociais. Vamos generar uma elite que vai ter acesso a essas altíssimas tecnologias que se distanciam de todos
os outros, porque sabemos que os setores, a produtividade dos setores não vai de mano entre todos, não? Sabemos que tem os setores de tecnologia vão muito mais rápido, pagam muito mais e generam uma cadeia que se alimenta, não? As melhores universidades que têm os mais grandes financiamentos de investigação, que têm os cérebros melhores selecionados dentro de processos que são considerados mérito, pero o mérito, nós sabemos, o mérito é socialmente construído. Então, não podemos só atribuir a las pessoas que estão allá, pero estão allá por motivos que são sociais, né? Que são construções e são motivos sociais e também com muita segregação por trás. Então, temos que tomar muito cuidado. Eu creio que a discussão é super atual. Temos que estar muito involucrados nisso também. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos. Simplemente agradecer, obviamente, sentirnos que en Argentina estamos a tono con el clima de la agenda que se está desarrollando en la región. Decir también que hemos aprendido, porque en esto tampoco se escribe una historia desde cero, y hemos aprendido mucho de Chile, de Uruguay y de las prácticas. Es muy bueno que el mundo privado nos mire, pero también es muy bueno que desde el sistema político aprendan a mirarnos con mayor interés e incluso con cierta exigencia, porque en Argentina tener una educación, que es un gran factor, tenemos una muy buena educación de alta calidad, eso no garantiza el ingreso de la equidad de género en las empresas. De modo que estamos aprendiendo del sello de calidad en las empresas, lo estamos articulando con los sindicatos y con el Ministerio de Trabajo, pero además vamos a premiar con incentivos fiscales, y este sería el gran desafío al mundo privado, de modo que no solamente estemos premiando buenas prácticas, como se premian en el Estado, en la administración pública, sino que ese premio tenga un incentivo concreto para avanzar, así como lo hacemos en el sistema político, con un premio real en términos de incentivo fiscal para las grandes, pequeñas y medianas empresas que tienen buenas prácticas en términos de equidad de género. Así que, bueno, eso también, y compartir que estamos también, obviamente, en el Congreso el desafío de las licencias. Es un gran debate que se viene este año en el Congreso y, por supuesto, no sé si vamos a lograr tener los parámetros de la OIT, pero cada vez un poco más cerca. Y el gran desafío para pensar juntas en esta jornada, el desafío de las jóvenes adolescentes, que es un tema con la maternidad en la Argentina, pensar y aprender qué estrategias concretas pueden salir en esta jornada de hoy, porque ese universo va a tener una doble discriminación, ¿no? Juventud, no solo se penaliza la maternidad en la mujer, sino que se penaliza la juventud para acceder, y una maternidad adolescente es un gran desafío para la agenda de Argentina y la región. Así que también focalizar en qué políticas desde el Estado y desde lo privado y las ONG podríamos, para poder equiparar este sector que es un gran desafío de la Argentina. Muchísimas gracias, Luisa, por escucharte, y a todos por este gran inicio para poder pensar y aprender. Gracias.